Graça e paz, amados e filhos do Pai. Vocês estão bem? Rapaz, eu estava ali e eu não sei o que eu venho fazer aqui hoje, porque o milagre já começou. Amém? Mas o Deus que nós servimos, os milagres dele são inesgotáveis. Eu acho que ele tem mais para nós aqui essa noite. Amém? O pastor João disse 30 minutos, né? Vou tentar filtrar aqui o que o Senhor, o Espírito Santo, tem para nós. Mas eu quero dizer o seguinte: onde você vai chegar, ele já chegou. Amém? Eu vinha orando ao Senhor quando eu vinha para cá, e o que é que eu ia ministrar, né? Esses dias e tal. Mas ele já sabia o que ia acontecer hoje à noite aqui. E quando eu tive a última vez aqui, era terça-feira do Espírito. E agora é a terça-feira do milagre. Mas o mesmo Espírito é o mesmo que opera no milagre. Amém? E eu vou falar um pouco, o pastor Jonas me deu a liberdade de falar um pouco que nós, há muito tempo, nós nos conhecemos, rapidamente. E uma coisa que eu tenho muito fervoroso em mim é a vontade de pregar a palavra de Deus. De aprender, não é pregar porque eu sei, não, porque eu aprendo. E a palavra Som. Quem está aprendendo no Senhor? Eu estou todo o tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente aprende muito no campo de batalha. Aqui a gente é instruído. Mas é no campo de batalha. Arregaçando as mangas e trabalhando na obra é que a gente aprende no Senhor. E uma coisa que eu tenho isso comigo, e aí eu incentivo vocês aqui, do ministério aqui, pegar junto, trabalhar na obra, se envolver na obra, por menor que você acha que seja, mas sempre existe uma porção maior daquilo que você acha que você está fazendo, e uma recompensa maior, muito mais do que aquilo que você está fazendo. Amém? Então eu quero dizer para vocês só uma dica: se envolve na obra do Senhor. Tem muita coisa para ser aqui desenvolvida aqui nesse ministério. E Deus usa pessoas. Usa esse jovem aqui, de 10 anos, que está aqui com a disponibilidade de servir ao Senhor. Enquanto tem muitas pessoas que chegam, não tem tempo, não tem essa prioridade. E a palavra de Deus é muito clara. Às vezes a gente não costuma botar isso em prática. Eu costumo botar isso na minha vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ele não diz algumas coisas, ele diz as demais coisas. Só que a gente às vezes coloca outras prioridades acima do que é importante. E a gente está esquecendo do que realmente é importante. Amém? Então nessa noite eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Amém? E que vocês aqui, como membros aqui da igreja aqui, vocês se envolvam na obra. A igreja precisa de cada um de vocês, por mais insignificante que você acha que você seja. Mas perante o Senhor você não é. Amém? Deus deu os dons aos homens. Existe uma unção coletiva aqui nesse lugar. Cada um tem um dom específico. E se você, dentro de cada dom que você tiver aqui, você pegar junto no corpo de Cristo, oh, aleluia, grandes coisas Deus vai fazer. Quando eu vejo os testemunhos aqui, testemunho edifica, amém? Testemunho edifica. Eu fico maravilhado, eu fico entusiasmado. A palavra certa é entusiasmado. Eu fico cheio de Deus, sabendo que Ele está presente. Ele é um Deus vivo, Ele é aquele que te ouve, é aquele que me ouve, é aquele que age. Amém? A experiência que a irmã falou, a experiência que a outra irmã também aqui falou, tá? E dentro desse princípio,
Deus, o Espírito Santo, que está aqui nessa noite, se movendo aqui, ele já chegou na frente para apenas complementar os testemunhos que foram realizados aqui. E o que é que eu vou falar nessa noite? Eu vim orando ao Senhor e disse: Senhor, de novo? Ele fez: é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou falar sobre fé. Agora eu vou falar fé de uma forma diferente. A fé que eu vou falar aqui, talvez o tema seria esse: pegando o que não são como se já fosse. Eita, eu dava uma glória tão grande com isso. É você pegando o que não está vendo como se já fosse. Essa é a fé, a essência da fé, que eu vou falar aqui nessa noite. São 30 minutos, vou tentar resumir o máximo, né? Eu tentei aqui filtrar sobre vários tipos de fé, como exercer a fé e como declarar a fé, e inimigos da fé. Eu não vou resumir, já que tem 30 minutos, se vou ser rápido, mas o Espírito Santo vai trabalhar aqui. Não sou eu mais aqui, eu preciso do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai ministrar aqui essa noite. Amém? Não é Paulo, não vê Paulo aqui não. Paulo não é nada, eu sou apenas o ex-me aqui. Eu sou apenas um disponível. Quem está disponível aqui para ouvir do Senhor? Quem está disponível aqui para receber do Senhor? Então eu te digo, Ele tem bênçãos aqui essa noite para você. Aleluias. O que é a fé? A fé, a palavra de Deus fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que eu não estou vendo. Resumindo, eu não estou vendo, mas estou crendo que recebi. Eu não estou vendo, mas peguei. Aleluia. E a palavra de Deus é muito clara quando diz assim: mas que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Aleluias. Glória a Deus. Existem vários tipos de fé. Existe uma fé natural. É aquela do ver para crer. Tomé tinha um tipo de fé. Mas ele precisou de tocar em Jesus, nas feridas, para ver que Jesus tinha ressuscitado. Aleluias. A fé natural. Aleluias. Tem a fé emocional. É aquela que você crê, mas está ligada nas circunstâncias. Não está no sobrenatural. Mas quem nasceu de novo aqui? É esse tipo de fé que nós vamos falar aqui nessa noite. A fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que nós, como nascidos de novo, nascidos do Espírito, é que nós temos que desenvolver. E já começamos aqui com o menino de 10 anos. O que queres que eu te faça? A fé do tipo de Deus, ela declara, ela fala. Se disseres aquele monte, ergue-te e lança-te ao mar, assim será feito. Se pensares aquele monte, ele não diz pensar, ele diz falar. Ele não diz pensar. Você tem que falar. Se disseres aquele problema, aquela situação, aquelas circunstâncias, ergue-te, sai. Vai sair. No poder do nome de Jesus. Isso é fé. A fé do tipo de Deus. Amém? Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Quem está ouvindo aqui a palavra de Deus? Então a fé, você está chegando. Aleluia. A fé está chegando. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui. Então a fé, ó, chegou. Está em você. A palavra está em você enxertada. O que é que eu tenho que fazer depois? Crer. Eu tenho que receber. E tudo que eu estou recebendo, eu
creio. Creio que recebi. E segundo, terceiro, vem, crer no que recebeu e declarar o que recebeu. Aleluias. Glória a Deus. A fé do tipo de Deus, ela age dessa forma na minha vida e na vida de vocês. Antes de eu vir aqui, Deus traz revelações. Eu creio que Ele está trazendo revelações aqui essa noite. Ele vai trazer revelações aqui essa noite. Porque eu costumo dizer, onde vocês vão chegar, Ele já preparou, está tudo pronto para vocês. Há 15 dias atrás, eu estava um serviço lá em casa, e aí foi um pastor conhecido fazer um serviço lá em casa, né? E aí ele começou a dar um testemunho. Engraçado que ele foi lá em casa e ele não sabia. Ele foi através de um colega e ele não sabia que eu era cristão. E aí começou a falar de Deus. E aí nós começamos a falar de Deus. E aí ele, opa, tem alguém aqui que está combinando comigo. Eu digo amém. Aí ele disse assim, irmão, eu vou falar um testemunho aqui para o senhor. O senhor crê? Eu digo, meu amigo, quem crê está aqui. Fala aí. E aí ele fez, olha, pega isso, hein? Pega isso. Eu creio que Deus já falou aqui, já começou a falar desde cedo. Apenas aqui é complemento de revelação. Amém? E aí ele fez, olha, eu estava um dia em casa e aí chegou uma pessoa e no meio do caminho, nem conhecia essa pessoa, e a pessoa chegou e disse para mim, olha, teu filho vai morrer, vai para a cova, mas Deus vai ressuscitar. É forte? Ele disse isso. Uma pessoa que ele nunca imaginou, chegou para ele e disse isso. Ele pegou aquilo e tá certo. Passou um tempo, ele estava na frente de casa, nisso chegou uma pessoa, fez, olha, eu sou fulano de tal, pai de fulano de tal. Aí ele fez, sou. Por quê? O que é que está vendo? Ele fez, não, o senhor me acompanha. Acompanha por quê? Me acompanhe. Mas me diga por quê? Teu filho está morto. Teu filho está morto. Está lá no hospital ali, estava na praia e morreu afogado, está ali, está morto lá no... O senhor tem que ir lá para assinar. Mas lá atrás, alguém falou para ele, teu filho vai descer, mas vai ressuscitar. Ele pegou isso aí. Aleluia! 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 Ele foi. Quando ele chegou lá, os médicos estavam tudo lá. E aí ele chegou, olhou o filho dele lá já roxo, e o médico assina aqui. Ele fez, assino não, meu filho está morto não. Meu filho está morto não. O que é que você está recebendo aqui essa noite? Será que essas palavras que você está recebendo aqui essa noite, você realmente vai guardar e vai botar em prática? Aleluias! Ele viu aquilo, ó, peraí, o Deus que eu sirvo, ele é crente, ele disse, vai ressuscitar. E aí eu me lembrei da história de Lázaro. Ele falando, oxe, o Deus que eu creio é aquele que é ontem, hoje e sempre. Amém? Ele é o Deus que ainda ressuscita. É aquele que o que está morto, ele torna a vida. Eu creio nesse poder. Amém? E aí ele chegou e disse não. E aí o médico disse, né? Nada contra os médicos, porque os médicos são usados por Deus. Amém? Não nego, não sou contra a ciência, não sou nenhum. Os médicos são levantados para realmente nos auxiliar. Amém? Uma necessidade. Mas tem momento que Deus é soberano. E aí Deus age. Nessa situação o médico já tinha desenganado. E aí ele chega e não. E aí o médico, tá doido, disse que era doido, que esse tal. Começou aquela discussão toda lá na situação para assinar. E aí o menino começa a tossir. Aleluias. Aleluias. E aí todo mundo, ele disse, irmãos, isso é um testemunho. Sabe por quê? Eu estou aqui, o Espírito Santo já tinha chegado para falar aqui essa noite. Isso aí.
Foi lá atrás, mas aqui ele já disse, olha, é milagre, terça de milagre. Eu não tinha nem Jonathan falado comigo aqui e tal. É milagre, então fala de milagre, fala de fé. Aleluia! E começou, tossiu, toque, negócio todo, tal. Ele disse que 5 pessoas estavam perto, aceitou Jesus na hora. Aleluias! Aleluias! Resumindo, porque o tempo é pouco. Hoje, com 10 anos, o menino, me lembrei dele agora, com 10 anos, o menino começou a pregar a palavra de Deus. Hoje tem 41 e é um ministro da palavra de Deus, é um evangelista na palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Meus irmãos, Deus é aquele que ainda cura. Deus é aquele que ainda age. O Deus que nós servimos não é um Deus surdo. O Deus que nós servimos, Ele nos revela. O Deus que nos servimos, Ele fala conosco diariamente. Agora, vamos lá. Vamos um pouco da palavra. A gente está alicerçado às vezes em circunstâncias. Aleluias. Aleluias. E nas circunstâncias, se você for pelas circunstâncias, pelo que você está vendo, não funciona. Vai para João capítulo 11, verso 39, um pouco da Bíblia, né? Porque a gente está aqui, a gente está falando, tudo que estão falando aqui está alicerçado na Bíblia, mas vamos um pouco, aqui ó, andar um pouco pela palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo se mover aqui nessa noite. E você sabia que ele se move através da palavra? Você sabia que o Espírito Santo é a palavra de Deus? Ele representa, ele está interligado à palavra. Escuta essa. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, cheira mal. Repete comigo, circunstância. Ela viu 3 dias, ela viu o mau cheiro. Aleluias. E às vezes, as circunstâncias, a gente perde a bênção de Deus, porque a palavra é clara. A palavra de Deus fala que se creres e não duvidares. Muita gente perde a bênção porque às vezes duvida. Mas eu creio que Deus hoje, o Espírito Santo hoje, muito obrigado Espírito Santo, o Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor está renovando as nossas fé aqui nessa noite. E nós não vamos duvidar. Os testemunhos que aqui teve no início é apenas para fortalecer aquilo que a palavra de Deus está aqui, ó, alicerçada na sua palavra. Então diz aqui, ó, cheira mal, e porque já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus, não hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Repete comigo, eu tenho que crer. Senhor, faz eu crer mais. Aleluias. Eu quero bem forte. Senhor, aumenta a nossa fé. Faz eu crer mais. Aleluias. Aleluias. Não vê circunstâncias. O mundo está cheio de circunstâncias, irmãos. Mas você não sabe o poder que habita entre mim e você. Aleluia. Acorda. A palavra de Deus fala de acorda tu que dormes. Tem gente que está perdendo bênção porque está dormindo. Às vezes não sabe o que está próximo dela. A irmã aqui falou outra coisa também, fica ali, fica o Senhor falando comigo. Deus falou comigo, Ele fala. Ele fala todos os dias, a cada momento, a cada situação. Se você prestar atenção, Ele está falando com você. E alguma coisa assim, opa, isso. Só que muitas vezes a gente não presta atenção. Tem um texto muito interessante, que quando Jesus Cristo ele visita 2 irmãs, Marta e Maria, ele visita, certo? E aí faz uma visita, faz aquela festa do recebe e tal, e de repente uma deu toda a atenção para ele e a outra estava aperreada, ocupada com muitas besteiras, com muita pouca coisa. E chega a questionar,
Eu falo sobre isso e a palavra de Deus fala que ela perdeu a atenção em Jesus. Ela descuidou-se. Diga assim, descuidou-se. Enquanto uma estava atento, fala, mestre, estou aqui para receber. Quem está aqui para receber do Senhor? Estou aqui para receber. A outra estava, espera aí, estava ali a pessoa que estava para mudar a vida dela. Você está aqui uma noite, uma palavra pode mudar a tua vida. Aleluia. Uma palavra só. Talvez eu nem sei com essa palavra. O Espírito Santo está falando com você aqui de uma forma que você, eita, é isso que eu estou precisando aqui essa noite. Mas, às vezes você perdeu a distração. Eu costumo dizer que distração perde a unção. Não vem com um momento como esse, não vem com situações como essa, não vem um momento, sabe, de comunhão disperso. Vem sabendo que o Senhor, Ele vai agir, Ele está agindo. Aleluia. Isso não é encontro, coach. Não é encontro de conversas positivas. É um encontro de poder. E o poder do alto. Não é um poder qualquer. Aleluias. Eu acho bem interessante. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu estou sob o seu comando. Aleluia. Eu acho bem interessante que às vezes a gente teme ou associa alguns poderes de algumas pessoas que às vezes não tem poder nenhum. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Obrigado, Espírito Santo. Mas eu estou dizendo. Às vezes tem pessoas a teu lado que não tem poder nenhum e quer exercer poder na tua vida. Aleluias. Eu me lembro muito quando Pilatos estava com Jesus e Jesus lá calado. Todo mundo acusando Jesus. Todo mundo apontando. E aí Pilatos, né? Aquele que lava as mãos. Aquele que não toma partido nenhum. Chega e diz assim. Fala alguma coisa, rapaz. Tu não sabe que eu tenho poder para te absolver? Fala alguma coisa. Todo mundo está te acusando. Eu sou o cara. Eu tenho... É o único momento que Jesus fala. Não existe nenhum poder que é exercido que não venha do alto. Aleluias. Aleluias. Não há nenhum poder que seja exercido na tua vida que não venha do alto. E a tua vida é exercício pelo poder do alto. Exige um poder da tua vida que não é um poder qualquer. A palavra de Deus fala que o poder do Espírito Santo ele associa a um dunamis. Dá até o nome de dunamis. É um poder que você nem imagina. É associado a uma bomba atômica. Quem já ouviu falar na bomba atômica? A bomba atômica quando chega, pega para... Agora imagina isso dentro de você. Aleluia. Esse poder você exercendo, você tendo essa consciência que você é uma pessoa espiritual, porque a palavra de Deus diz, se você for carnal, você não vai entender as coisas do Espírito. Não é assim? Porque você vai ver que isso é loucura. Mas se você entender que você é espiritual e o teu espírito, o Espírito Santo pega junto, aleluia. E saber quem está dentro de você. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. O milagre acontece. Irmã, o testemunho que você deu aqui já aconteceu comigo. De você às vezes querer uma coisa e você declarar e Deus agir. Aleluia. Se acontece com a irmã, acontece com cada um de nós aqui. Só falta exercer a fé, declarar. Agora tem uma coisa, é o seguinte, que a gente às vezes confunde a fé com outras coisas. Eu até botei aqui. Eu vou dizer o que a fé não é. A fé não é esperança. Vai lá para Romanos 12. Romanos 12, capítulo 3. Isso é importante saber.
A fé, ela não é esperança, ela produz esperança, mas ela não é esperança. Esperança é aquilo que você vai estar sempre esperando. A fé, ela é. Tá lá. Ficou quieto. A fé, olha. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba que, com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Não. Deixa eu ver aqui. Não é essa que eu quero. Primeira vez que eu erro, viu? Aleluia. Isso acontece, viu? Primeira vez que eu erro. É Romanos 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, diga firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? A esperança é em Deus. Não é esperança de esperança. Eu vou esperar. É confiança. Diga fé, eu tenho que ter confiança. Aleluia. Vou adiante para reforçar isso aí. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança, não, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? A fé ela produz, mas ela não é esperança. A fé, você aqui, ela produz paciência, você tem que ser paciente, você pega experiência. Às vezes você passa por um processo, irmãos. A palavra de Deus não mente. Quando ela não nega que no mundo você não vai ter aflições, não vai ter problemas. A fé não mente. Tem muita gente que está tentando dizer que a fé, como tem aqui, uma fé fingida. A fé fingida é aquela que você está com problema, mas diz que não está com problema. Não é assim. O problema existe. O problema existe. A fé não é você estar com problema e dizer, epa, não, mas isso aqui não existe. Não. O problema existe. Agora você tem que o quê? Na sua fé, você declarar a queda do problema. Aleluia. Amém? E esse tipo de fé, que é a fé do fingimento, está na palavra de Deus. Vai aqui para 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Olha, 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Quer dizer, a fé não é fingimento. A fé é confiança. A fé é você crer. Simplesmente isso. Acreditar e confiar naquele que é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Vamos dizer bem bonito. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Aleluia. A confiança é nele. Aleluia. Então é isso que a gente tem que ter essa consciência. Tá? A gente está com pouco tempo aqui, tá? Existe uma medida de fé, não é? Mas eu creio que nós estamos acrescentando aqui em fé, né? Nós falamos como a fé desenvolve, mas assim, o que eu tenho a dizer aqui nessa noite, não é? E que a gente sai daqui fortalecido é nessa fé sobrenatural. A fé do tipo de Deus. Esses testemunhos aqui não foi à toa. É apenas um complemento daquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui para você nessa noite. Repete comigo. Eu não estou vendo
mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu já recebi. Aleluia! 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 E eu digo uma coisa para vocês. Vai ter testemunho, irmão. Vai ter testemunho aqui. Aleluia! Porque não é porque eu estou falando. É porque a palavra é verdadeira. É jargão. Mas esse livro aqui é o único livro que o autor sempre vai estar presente. Você não está aqui, irmãos. Quando a irmã falou em espíritos ministradores, está pensando que é só esse númerozinho de gente que está aqui? É? Tem anjos aqui, ó. Passeando aqui, ó. Anjos aqui, ó. Aleluia. Que o Senhor libera para te acompanhar, para te proteger, para te direcionar. Aleluia. É assim que funciona. Olha, todo dia que eu saio de casa, e aí entra a questão da oração, que não é o caso hoje. Nós já estamos falando um pouco de fé. Mas a oração. Não há um dia que eu saia de casa que eu não entre no carro e não ore. Não há um dia que eu não entre de casa que eu não vou para o trabalho orando. Não há um dia que eu não chegue no trabalho e cada setor do meu trabalho eu vou orando pelo setor do meu trabalho. Sabe por quê? Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Quando você ora, você se aproxima mais de Deus. Quando você ora, você busca mais Deus. Você declara com a pessoa que está junto de você, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você sempre vai estar ali, ó. Deus vai estar sempre a teu lado. E meus irmãos, eu não tenho tempo para isso hoje não. Mas como a irmã falou que tem um bocado de testemunho aqui, eu tenho um bocado de testemunho também. Mas hoje, senão, a gente vai fazer vigília. Aleluia. Aleluia. Porque não é brincadeira não, acontece. Eu estou falando um pouco agora, falei sobre fé, e eu vou falar um pouco de um trabalho, que a gente está numa comunidade. Onde eu estou, e aí eu estou abrindo margem para vocês, viu? Onde vocês estiverem, cada dia que vocês estiverem, isso seja na igreja, em qualquer canto na igreja, sempre trabalhe na obra do Senhor. Sempre ache um tempo para trabalhar na obra do Senhor. Onde você estiver, seja nos seus empregos formais, nos seus empregos. Cada pessoa que entra ali, ó, no seu comércio, declara a palavra de Deus. Ah, no seu trabalho, declara a palavra de Deus. Ah, sempre dá a palavra de Deus. Amém? E eu procuro sempre onde eu estou, assim, em qualquer canto. Isso foi em várias empresas que eu passei, em vários locais que eu passo. Eu gosto de trabalhar na obra. E aí nós estamos aí numa obra aí, ao lado lá de onde eu trabalho, é numa comunidade, né? Outro dia até escutei uma pessoa assim, rapaz, tu vai onde ninguém vai. Quem está aqui posto, quem está aqui para ir onde ninguém vai aqui? Você está pronto para ir onde ninguém vai? Sabia que você é forjado no campo de batalha? É muito bom, às vezes, você estar na igreja recebendo a palavra. Mas aquilo que você recebe, você também dá. Quantas pessoas estão precisando disso? E às vezes você fica, não precisa de mim, eu tenho a palavra, mas é um pouco egoísta. Nesse tempo, Deus estava muito falando sobre isso comigo. Sobre essa questão de egoísmo. Você pode fazer mais. Mas eu faça mais. Mas faça mais. Aleluia. Está muito isso no meu coração, mas eu estou fazendo. Mas é para fazer mais. Você está fazendo alguma coisa? Faça mais. E aí nós temos essa obra que é com a comunidade, meus irmãos. E vocês não sabem a bênção que está sendo. E aqui, essa igreja, né? Vamos, pastor Jonathan e a missionária, né? Pega junto também com a gente. Sempre está nos auxiliando de alguma forma lá, né? E é assim que funciona, irmãos. Tem pessoas que às vezes não recebem, não tem como, nem conhece. Você vê pessoas lá que você vai ministrar a palavra, nem sabe para onde vai.
E aí você diz, rapaz, como tem gente ainda que não sabe o que realmente o poder de Deus, o que é a palavra de Deus, como é que funciona, né? E assim, glória a Deus pela vida do pastor Jonathan, pela vida da missionária, a vida de cada um de vocês aqui, da liderança dessa igreja, do pessoal da diaconia, as pessoas que pegam junto aí com a gente lá, sempre de uma forma ou outra estão nos auxiliando. E aí, assim, e o que eu digo aqui nessa noite é o seguinte, gente, eu vejo essa igreja crescendo, cara. Eu vejo essa igreja aqui com bancos cheios. Pela fé. Pela fé e o poder que é exercido nesse lugar. Entendeu? O custo é ter certo, mas é para estar cheio. É domingo, é para estar transbordando. Amém? E o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite, para cada um de vocês, eu queria que vocês pegassem junto comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É através de cada um de vocês que pessoas vão serem impactadas, pessoas vão serem salvas, pessoas vão serem curadas. É através de cada um de vocês. Vai ter naquele dia que vai dizer assim, e os talentos, o que foi que tu fizeste com teus talentos? O que foi? Eu enterrei, eu não sei o que. Não desperdiça os talentos que Deus te colocou. A cada um de vocês. Não desperdiça. Amém ou ai de mim? Olha, é sério. É sério isso. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo sabe. Sabe, viu? Irmãos, quando eu estava ali no carro, eu deixei por último essa mensagem aqui. Eu falei até com a pastora aqui. Aleluia. Glória a Deus. Xalabras sete coros sete gabas. Sequeish. Romanos Romanos 8. Mateus. Mas tem que ser dita, viu? Essa daqui, tá? Eu acho. Sadacas. Choro dos tequeceras. Irmãos, esse homem, fala do centurião romano, ele não tinha comunhão nenhuma com Deus Altíssimo. Mas ele tinha fé. E eu acho que cada um de vocês aqui tem comunhão para exercer autoridade em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo, o Espírito Santo habita. Quem nasceu de novo aqui? Tá? Você que não nasceu de novo, você tem uma grande oportunidade nessa noite de você fazer parte dessa família, de fazer parte desse espírito, de você mudar da sua vida para uma vida melhor. Esse homem ele chega para Jesus e diz assim, aqui o texto em cima diz, o servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Diga, Jesus disse. Jesus fala, eu irei e te darei saúde. Mas ele diz assim, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres embaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e meu criado há de sarar. Aleluias. Irmãos, ele não tinha
Ele tinha fé. Mas a fé não tem nada a ver com salvação. Qualquer um pode ter fé. Você que nasceu de novo, você tem fé e tem salvação. E tem a fé, que é uma fé sobrenatural dentro de você, fluindo aí. Ó. Quantas pessoas podem ser saradas através de uma palavra sua? Quantas pessoas podem ser salvas através de uma palavra sua? Quantas pessoas podem ser amadas nesse mundo aí que vive cheio de ansiedade, cheio de problemas? Porque você dá um abraço e através de um abraço você pode curar uma pessoa. Aleluia. Você tem. Nós que nascemos de novo, nós temos isso. E nós não podemos negligenciar isso. Aleluias. Aquela pessoa que você faz tempo que não vê aqui nesse culto, você já ligou para ela para ver se ela está bem? Aquela que você nunca mais viu aqui nesse culto. Nunca mais vi aquela pessoa. Ah, não veio mais não sei nem como é que ela está. Você ligou para ela já? Aquela pessoa que faz tempo que não veio aqui, que você veio pela última vez aqui, você deu um abraço nela bem forte e dizendo que você faz falta aqui. Esse é o momento da gente, como servo de Deus, como realmente pessoas de Deus, a gente repensar. Talvez esse tipo de situação que nós não estamos fazendo reflete às vezes nisso aqui, ó. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas se é para dizer, eu falo. Aleluias. Aleluias. Você não veio aqui para escutar o que você quer. Você veio para escutar o que é preciso do Espírito Santo. Amém? E aqui é o seguinte, olha, meus irmãos. Aqui, nesse mundo, nós precisamos um dos outros. Eu costumo dizer que o milagre é muito bonito. Olha, o milagre. Quando a irmã recebeu um milagre aqui, porque Deus mandou pessoas para auxiliar ela. Os anjos. Pessoas, Deus vai mandar anjos para o presente do jovem Tiago ser materializados. Deus vai usar pessoas na tua vida para te auxiliar. Agora, seja também pessoa na vida de outros para auxiliar. Aleluias. Aleluias. Sementes, irmãos, sementes. A palavra que vou terminar essa noite é sementes. Lança sementes, que grande será a colheita. Aleluia. Eu queria terminar aqui, nessa noite, agradecendo. Outra vez vai ter um tempo, foi 30 minutos, né? Mas assim, seria bem extenso essa questão de fé. Fé não é só isso, é muito abrangente isso aí, tem outras coisas. Mas é o fundamental, porque eu falei mais a fé do tipo de Deus. Mas eu creio em seminários aqui de fé. Eu creio em conferências de fé aqui. Eu creio em conferências de casais aqui. Essa igreja, esse ministério aqui, ele vai crescer. No poder do nome de Jesus. No poder do sangue de Jesus. E eu te digo, no agir de cada um de vocês. Aleluias. Eu creio nisso. A conferência está chegando. Eu já estou declarando. Aleluia. Hoje já foi liberado aqui milagres aqui. Já houve um mover aqui. Agora pense numa conferência de fé aqui. Amém? Mais uma vez agradecendo, pastor, pela presença. E muito